Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mateus capítulo 9. Desde a minha infância, um dos textos que mais me chamou a atenção dentro da Bíblia sempre foi este. E é aquilo que Jesus demonstra aqui. Mateus capítulo 9, podem ficar assentados como estão. Os versos 35 a 38 dizem: Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que mande obreiros para a sua colheita. Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa, agradecemos pela Tua graça derramada sobre a nossa vida, representado, ó Deus, na vida que temos, nos meios, na saúde, para estarmos presentes na Tua casa. Abençoa, Pai, nós Te rogamos, a nossa meditação nesse texto, possamos entender o comportamento, a reação, a atitude do Senhor Jesus para com essas pessoas que não o conheciam. Pedimos ao Pai que Teu Espírito Santo nos ilumine o entendimento e aplique essas verdades em nossa vida, pois oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu, nas últimas mensagens de domingo de manhã, já falei aos irmãos sobre a importância dos alvos espirituais para 2019, sobre a importância do ministério de discipulado 1 a 1, sobre a importância do ministério de oração, e hoje eu quero falar a vocês sobre a importância do ministério de evangelismo, usando aqui este texto e as questões que nós aprendemos dele. A nossa igreja, em relação a missões, ela usa 5 questões que eu quero começar por elas, que são muito importantes e são o próprio pilar daquilo que temos praticado na nossa igreja. Quando tratamos de salvação de almas, de contribuir com missões, de apoiar missionários, nós sempre falamos e nos apoiamos sobre 5 condutas, que são: devemos amar as almas perdidas, devemos amar os missionários, contribuir com fé para missões, contribuir generosamente para missões e dar prioridade ao reino de Deus e não às coisas materiais. São 5 condutas que temos na prática da nossa igreja, e aqui, além delas, e dentro delas também, nós aprendemos 3 condutas do Senhor Jesus em relação à importância da salvação de almas perdidas. Se nós nos importamos, e creio que os irmãos se importam com isso, que pessoas estão ao seu lado sem conhecer Cristo, e correndo o risco de deixarem este mundo hoje, tendo a certeza que serão condenados, a única solução, o único remédio eficaz que há é a pregação do Evangelho. Se amamos a pregação do Evangelho, se amamos as almas perdidas, nós vamos anunciar Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, a única porta, o único caminho que conduz a Deus, e faremos isso com fé e na dependência dEle. Mas é importante também como nós fazemos isso e o que nos impede de fazer isso. Eu creio que aqui nesse texto, o Senhor nos diz, nos mostra na atitude dEle, 3 formas muito claras que nos impedem de praticar o evangelismo, e 3 coisas muito claras que Jesus Cristo fez para que isso ocorresse com eficácia durante o ministério dele. Eu vou começar por algo que eu considero primordial nesse texto, quando no verso 35 é dito que Jesus percorria todas as cidades e aldeias. Eu lembro quando estava no seminário, meu professor de missiologia entregou-me um vasto material
com um texto escrito por um autor que trabalhava também com missiologia. E logo o título daquele texto me chamou muita atenção. O título dizia o seguinte: lá fora, onde os perdidos estão. E aquilo me intrigou. O que ele quer dizer com isso? Lá fora, onde os perdidos estão. Então ele começou o texto apresentando qual foi o lugar e quais eram as pessoas que estavam no local onde Jesus foi crucificado. Ou seja, aonde Jesus morreu. Então, pelo relato bíblico, você vê que Jesus morreu fora da cidade, possivelmente num encruzilhado de estradas, aonde passavam muitas pessoas, sobre um monte. Ali deviam passar todo tipo de pessoas, porque a acusação foi escrita em 3 línguas, para que ninguém tivesse dúvida de quem era ele e por quem ele morria. Então Jesus morreu longe de toda religiosidade, longe de toda pompa e circunstância do templo, longe daqueles que se consideravam santos e os filhos de Deus naqueles dias. E Jesus foi crucificado fora da cidade e rodeado por pessoas pecadoras. Estavam lá onde Jesus morreu soldados romanos, autoridades judaicas que zombavam dele, alguns dos discípulos, inclusive sua mãe, e muitas outras pessoas que passavam por ali para testemunhar aquele espetáculo horrendo. Aonde Jesus morreu? Jesus morreu lá fora, aonde os perdidos estão. Jesus não foi crucificado dentro do templo. Jesus não foi crucificado com o coral cantando, um espetáculo sendo apresentado e uma pregação maravilhosa. Jesus foi crucificado e morreu em meio aos pecadores que zombavam dele. E em meio a esses pecadores, um dos crucificados com ele recebeu como seu Salvador. O que quer dizer lá fora onde os perdidos estão? Quer dizer que Jesus ia até as pessoas que estavam necessitadas de ouvir o Evangelho. Eu não sei se você já percebeu, vou usar esse exemplo. Eu chamo essas pessoas de pessoas invisíveis. Poucos dias atrás eu fui fazer uma visita num hospital, isso já era tarde da noite, e eu passei pela Avenida Universitária, vindo em direção à Praça Cívica. E logo depois daquela descida, já na Baixada, há uma farmácia à direita, alguma coisa ali, já estava fechado o horário que eu passei. Mas havia uma quantidade enorme de pessoas dormindo debaixo da marquise daquele prédio. Eu lembro, era um dia chuvoso, uma temperatura mais baixa, e eles ali tentando se livrarem de se molharem, de passar a madrugada molhados, e milhares de pessoas passam naquela rua. Eu notei aquilo, eu vi, olha, o que vai ser desse povo. Quando eu vi então que uma van, eu estava parado no semáforo e deu para ver a van parando e as pessoas descendo com uma grande panela e aqueles homens tirando a cabeça debaixo do cobertor, olhando para aquilo com uma felicidade. Alguém está levando comida para eles. Mas para a grande maioria das pessoas, aquelas pessoas são invisíveis. Elas passam e quase pisam nelas e não veem elas. Sabe qual é um dos grandes problemas que nós enfrentamos no evangelismo? Nós tratamos muitas pessoas como invisíveis. Nós quase tropeçamos nelas. Nós quase pisamos nelas. Mas nós somos incapazes de notar que elas estão ali e que elas possuem necessidades. Eu listei algumas questões que talvez sejam a razão de nós agirmos assim. Por exemplo, timidez. A timidez ou acanhamento é um desconforto, uma inibição em entrar em interação com as pessoas. Ou seja, não é porque a pessoa não goste daquelas outras pessoas, mas o acanhamento, o desconforto, não saber o que fazer, muitas vezes causa isso. Eu listei também o medo que coloca em alerta. Eu não sei quem são aquelas pessoas, eu não sei o que elas fazem, mas também listei a indiferença. Não é comigo mesmo, não diz respeito a mim, por que eu vou me envolver com isso? E também a soberba. Eu não vou lidar com essas pessoas, porque elas não são do meu nível.
então elas estão abaixo, que outros do nível delas lide com elas. Eu não sei você, mas eu creio que essas razões são reais, e creio que nós podemos listar muitas outras, porque nós tornamos algumas pessoas que precisam de Cristo invisíveis. O homem que me discipulava me deu, e ele era um evangelista, ele me deu uma grande lição. Havia, do outro lado a minha mãe mora num plano, daí tem um morro, do outro lado do morro, um centro de candomblé. Eu lembro do homem que trabalhava naquele centro, lembro o nome dele, lembro bem da feição dele. As pessoas tinham medo dele, e estava começando ali a juntar igrejas naquele lugar, e as pessoas ofendiam e maltratavam aquele homem, e ele era um filho do diabo, era isso, era aquilo, faziam muitas coisas. O homem que me discipulou teve uma atitude completamente diferente. Ele passou na frente do terreiro de Umbanda, e o homem estava lá. Eu estava com ele, eu estava com o meu tio quando ele passou lá, foi ele que me discipulou. E ele parou para conversar com aquele homem, entregar-lhe um folheto e falar-lhe de Jesus Cristo. Sabe o que eu entendi? Que não importa o que a pessoa seja, o que ela faça, ou qual a função dela, o que realmente importa para nós é que elas não têm Cristo e estão perdidas. É isso que importa. Nenhuma pessoa é invisível. E se queremos amar o evangelismo, nós temos que entender isso, que não é a nossa soberba ou indiferença que atrairá as pessoas a Cristo, não é querer posar para elas como se elas fossem filhas do demônio e nós os melhores filhos de Deus. Alguém já disse sobre evangelismo que é um miserável que encontrou o pão, mostrando a outro aonde está o pão. Ou seja, não é através da soberba, mas através do amor do Senhor. Eu quero falar algumas coisas sobre o Senhor Jesus Cristo. Primeira delas, o Senhor Jesus enxergava as pessoas que os outros consideravam invisíveis. Olha só, nós não temos a projeção, abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9. Versos 10 a 13, diz assim: aconteceu que estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Quem é que procura Jesus aqui? Publicanos e pecadores. Os judeus não queriam saber deles, e logo que eles veem quem está com Jesus, eles começam a dizer: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ou ele não sabe quem são esse tipo de pessoas? Jesus responde para eles: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas Jesus veio chamar quem ao arrependimento? Pecadores. Aqueles mesmos pecadores que às vezes nós fazemos de conta que não vemos. Jesus não era assim. Jesus via as pessoas de acordo com o que elas eram. Olha agora em Lucas capítulo 17, versos 11 a 14. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa aldeia, ele só entrou nessa aldeia porque ele não desviou de Samaria. Os judeus desviavam de Samaria porque eles não queriam ver, não queriam ter contato com os samaritanos. Jesus não se importou com isso. Ele passa no meio de Samaria mesmo, e ele entra numa aldeia, e o que tem nessa aldeia? 10 leprosos, outros invisíveis. Além de serem samaritanos, eram leprosos. Eles pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Jesus não tratou os samaritanos como invisíveis e nem leprosos como invisíveis, porque Jesus era a única cura que aqueles homens podiam esperar. Tenha em sua mente isso, a atitude do Senhor para com isso. Notem em Filipenses 2, 5 a 7, o que é dito dele, que devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, ou seja, ele desceu ao nível das pessoas. E o verso 36 de Mateus 9 diz que quando ele olha para as multidões,
Ele tem grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A primeira coisa que Jesus nos ensina é: no evangelismo não há ninguém invisível. Quando os irmãos de tribos de Israel saem a evangelizar nos sábados à tarde, graças a Deus, Deus não somente tem dado frutos, como Deus tem acrescentado irmãos a este ministério, de sair batendo de porta em porta, pregando que Jesus Cristo é o Salvador. Eles não batem nas portas apenas das melhores casas, eles não passam apenas pelas melhores ruas, eles vão de casa em casa do nosso bairro, de casa em casa dos bairros ao redor aqui da igreja, e não importa se a casa seja humilde ou não, não importa se seja uma pequena mansão ou não, é batido a porta e é oferecido: eu vim falar de Jesus a você. A responsabilidade, se desejarão ouvir ou não, é daquelas pessoas, mas eles cumprem a sua responsabilidade, não importa quem, eles pregam o evangelho. Então, este compromisso com o evangelismo, irmãos, nos leva a essa primeira questão: ninguém é invisível. Olhe para todas as pessoas, absolutamente todas as pessoas ao seu redor. Uma segunda questão agora, que é importantíssima nessa realidade sobre Jesus. Mateus 9:36 diz: vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus teve das pessoas? Uma íntima compaixão. Mas isso ataca um outro problema, e que Jesus muito bem diagnostica aqui. O final do verso diz: como ovelhas que não têm pastor. Sabe qual era o problema daquelas pessoas? Elas eram negligenciadas. Sim, Jesus notou isso. Ali estava um grupo de pessoas negligenciadas. Além de serem invisíveis a alguns, eles eram negligenciados por aqueles que deviam lhes mostrar o evangelho. E notem algumas questões, pelo menos 3, que nos mostram pelo que elas eram negligenciadas. Primeiro, pecadores são negligenciados primeiro por si mesmos. Sim, quem mais negligencia um pecador é ele próprio. Eu vou usar o exemplo de Romanos 1:32, diz assim: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam do que as fazem. Infelizmente, sabe quem é o menos preocupado com a salvação de uma alma? É o dono da própria alma. Infelizmente, nós não podemos contar com os perdidos, para que eles venham aqui na igreja ouvir o evangelho. Você já pensou que aqui na igreja está tudo que um perdido menos gosta? Você já pensou que aqui na igreja nós fazemos tudo que um perdido odeia? Ele não quer ouvir de Deus. Sobre quem falamos na igreja? Ele não quer nem ver uma Bíblia diante dele. O que livro que nós trazemos para a igreja? Ele odeia essa coisa de orar. O que nós fazemos o tempo todo na igreja? Ele gosta das músicas que falem de imoralidade, de sensualidade, disso e daquilo. Sobre o que nós cantamos na igreja? Um perdido odeia a santidade. O que nós viemos praticar na igreja? A igreja é o último lugar que ele quer vir. Infelizmente, o pecador é o mais negligente sobre a sua própria alma. Mas não só isso. 1 João 2,16 diz: as únicas coisas que existem no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida. No mundo, os pecadores jamais encontrarão aquilo que precisam. Não. No mundo eles encontrarão apenas aquilo que satisfará a sua carne, satisfará os seus olhos e satisfará o seu orgulho. Mas nenhum remédio para o seu maior mal. E agora, como se nós fôssemos descendo em escala, nós chegamos a 2 Timóteo capítulo 4, versos 3 e 4, e ouvimos: porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós vamos descendo de nível até chegar às igrejas que estão lotadas de pecadores, lotadas de pessoas que não conhecem Cristo, e elas chegam até essas igrejas e recebem o que ali? Coceirinha nos ouvidos.
Ao invés de pregar o evangelho, o que nós mais vemos são igrejas que glorificam o homem e tudo aquilo que o homem é no seu pecado. A negligência também passa pelas igrejas e pelos líderes religiosos que, ao invés de pregarem Jesus Cristo, pregam a sua própria denominação. São curas, milagres, entrevistas com demônios, falsas revelações e tudo mais. Quando Jesus viu os fariseus dizendo isso, ele disse assim para os fariseus, que eles faziam dos prosélitos, ou seja, das pessoas que eles ganhavam, 2 vezes filhos do inferno. Você entende por quê? Primeiro, porque já nasceram indo para o inferno. Segundo, porque continuavam indo para o inferno, não ouvindo a verdade. É isso que as igrejas têm feito. 2 vezes filhos do inferno, porque cresceram indo para o inferno e continuam indo para o inferno. Então aqui, Jesus viu aquilo que as demais pessoas do seu tempo foram incapazes de ver, a necessidade daquelas pessoas, e ele teve compaixão delas. Agora, compaixão por quê? Primeiro, porque aquelas pessoas estavam morrendo sem estar preparadas para morrer. Irmãos, não se enganem com uma coisa: não são só as pessoas que estão hospitalizadas e numa situação difícil de saúde que estão às portas da morte. Quantos de vocês já passaram também pela mesma experiência que eu? Quando eu estava no exército, um serviço de sexta para sábado, e eu estava escalado também de domingo para segunda. Então quer dizer que eu sairia do serviço no sábado pela manhã e retornaria domingo pela manhã. Um dos meus colegas, nós ficamos juntos num posto onde nós estávamos prestando guarda ali. Eu lembro o nome dele, lembro a feição dele. Nós ficamos conversando a madrugada ali, todos os horários que nós estávamos ali. Ele também frequentava uma igreja, e conversamos muito sobre igreja e sobre a Bíblia com ele. Mas eu não lhe fiz uma pergunta. Eu sabia que ele ia à igreja e tudo isso, mas eu não lhe perguntei se ele tinha certeza da salvação. Sábado pela manhã nos despedimos, ele também estava de serviço no outro dia, e disse: até amanhã então, amanhã nos vemos. Chegamos domingo de manhã, bem cedo no quartel, faltou um guarda, era ele. Eu lembro que o tenente anotou lá o nome dele e disse: olha, esse aqui vai ser preso, porque faltar o serviço no exército é prisão de 8 dias. E é realmente, não é? Depois veio a notícia, naquele sábado ele saiu do quartel, foi até um balneário e havia morrido afogado. Nunca mais o vi. E nunca pude perguntar se ele tinha certeza da salvação ou não. Me diga quantas pessoas você conhece e já conheceu que aconteceu o mesmo. Pessoas que estão ao seu lado, que conversam com você, pessoas que passam por você uma única vez na vida. Elas estão prontas para morrer, sem estarem preparadas para morrer. Por isso o Evangelho se faz tão importante, a proclamação deles. Mas ainda há uma esperança para essas pessoas. Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A mensagem simples e ampla do Evangelho, demonstrando como a salvação em Jesus Cristo está pronta a ser recebida por qualquer pessoa. Mas para que isso aconteça, Jesus demonstrou compaixão por aquelas pessoas. Jesus sentia profundamente o problema do pecado e o que ele causava na raça humana. Eu lembro-me, quando trabalhava numa igreja, de que diversas vezes, no culto de quarta-feira, eu brincava dizendo assim: aquilo não era um alcoólatra anônimo, era um bêbado conhecido na cidade. Nós morávamos numa cidade onde 6:30 da manhã, dias frios do inverno, os bares já estavam abertos e lotados de pessoas. Cedo da manhã, as pessoas indo para a escola e para o trabalho, e aqueles bares já estavam cheios, e aquela pessoa bêbada, normalmente alcoolizada, no culto de quarta-feira entrava na igreja. Sempre havia lá um diácono para sentar do lado dele e acalmá-lo. Depois normalmente conversávamos com ele. Passou um tempo, ele desapareceu, não vimos mais.
Algum tempo depois, uma senhora visitou a igreja e ela pediu para falar comigo. Ela disse o seguinte a mim: o senhor lembra de um homem que tantas e tantas vezes veio incomodá-lo aqui? Eu disse para ela: não, ele jamais veio incomodar-nos aqui. Procuramos sempre tratá-lo com respeito. Ele precisava vir à igreja e nós cremos que aquilo que ele ouviu é suficiente para mudar a vida dele. E ela disse assim para mim: pois aquele homem é meu irmão. Aquela mulher pertencia a uma família rica da cidade. Aquele homem bêbado era um homem de posses também. Nós nunca soubemos disso. E ele disse, olha, ela disse, ele está internado na clínica de recuperação, e eu fui visitá-lo essa semana, e ele pediu que eu voltasse aqui e agradecesse vocês por tê-lo tratado tão humanamente em todas as vezes que ele veio aqui, muitas vezes para incomodar vocês. Sabe o que eu disse a ela? Eu disse, olha, nós não olhamos para a embriaguez dele, nós olhamos para o fato que ele é um homem que precisa de Jesus Cristo. O que eu estou dizendo com isto? As pessoas têm muitos defeitos, irmãos. As pessoas têm os mais horrendos defeitos: embriaguez, imoralidade, violência, todas as coisas que você puder citar. Mas você precisa da mesma visão de Jesus Cristo. Ele sabia qual era o problema delas. Aquilo era apenas uma consequência do problema, apenas um sintoma de quem eles eram: perdidos, precisando da salvação. Então, Jesus agia para que essa condição recebesse alívio. Em Mateus 9,36 nós lemos que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus sabia qual era o mal daquelas pessoas, e Jesus agia para minorar-lhes o mal. E finalmente, Jesus foi até as últimas consequências por amor daquelas pessoas. Talvez você pergunte agora: até onde ir na minha paixão por almas perdidas? Até onde eu devo fazer do amor por aqueles que estão perdidos como um dia eu estive? Romanos 5,8 responde: até onde Jesus foi. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus foi às últimas consequências pela salvação daquelas pessoas. É triste quando ouvimos que crentes não estão dispostos a tirar o carro da garagem para pregar o evangelho a alguém que está às portas da morte, que não estão dispostos a andar de ônibus, e hoje nós temos tantos recursos como Uber, táxis e tanto mais, para chegar até um bairro distante, onde uma família que veio à igreja ainda não conhece Cristo, mas precisa de uma visita a fim de ouvir do evangelho do Senhor. É triste nós colocarmos o nosso conforto em primeiro lugar, enquanto almas perdidas morrem sem estar preparadas para morrer. 2 Coríntios 8,9 diz assim sobre Jesus: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. O ministério de evangelismo precisa de pessoas dispostas a deixar o seu próprio conforto, a fim de que outras tenham conforto. Eu tenho falado aos irmãos que o momento que eu mais aprendo, que eu mais sou instruído, não é nas horas diárias. Eu procuro dedicar algumas horas do dia ao estudo da palavra de Deus, ao estudo das principais doutrinas, ao estudo daquilo que vamos trazer aos irmãos. Isso é a rotina da semana. Todas as manhãs eu faço isso: estudar a Bíblia para trazê-los com exatidão aquilo que a Bíblia tem dito. Mas eu vou ser sincero com vocês, sabe quando eu aprendo mais? É quando eu aconselho pessoas, ouvindo o que elas têm a dizer, porque assim eu aprendo a aplicar aquilo que a Bíblia diz sobre essas pessoas. Eu aprendo muito quando vou a sepultamentos,
quando vou ao hospital, quando vou ao UTI visitar pessoas. Aquilo que eu vejo lá e que elas me dizem, me ensina muito, mas principalmente ensina o meu coração. Permita-lhe dizer algo. Você quer conhecer mais de Cristo? Você tem uma oportunidade ímpar de fazer isso. Levando o Evangelho a outros, você vai ver na prática o que Jesus é capaz de fazer pelos piores pecadores. Homens violentos, alcoólatras, imorais, mulheres que jamais se preocuparam com outra coisa a não ser a vaidade, pessoas que jamais se preocuparam com a eternidade, homens orgulhosos e arrogantes, se dobrando diante do Evangelho de Jesus Cristo. Como aprendemos quando vemos isso? Uma das formas que mais aprendemos é ver Deus agindo na vida de pessoas, enquanto Ele age na nossa própria. Os irmãos que têm participado do Ministério Cribos de Israel podem testemunhar disso. O irmão Nonato testemunhou há poucos dias a vocês como Deus o abençoou quando uma pendência o deixava quase impossibilitado de ir ao evangelismo e como Deus trabalhou por ele para que aquilo fosse possível. Assim é. Há um campo vasto esperando trabalhadores. Olhe só o que Mateus 9, 37 e 38 diz. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Você nota uma promessa maravilhosa aqui? A ceifa é, a colheita é. Então há uma colheita a ser feita, os frutos já estão prontos. Jesus disse em outro lugar, estão vendo os campos brancos? Vocês dizem, ainda faltam 4 meses, eu vos digo, já estão prontos. Passem a colher. Então se nós formos, a colheita está lá para ser recolhida. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande obreiros para a sua colheita. É isso que o Senhor nos diz. Rogue para que o Senhor mande evangelistas a ganharem almas, homens e mulheres, a buscarem aqueles que eu comprei pelo meu próprio sangue. O Senhor diz, rogai. E é isso que nós vamos fazer, isso que temos feito. Que Deus levante entre nós homens e mulheres dispostos a pregar o Evangelho, levando como única consideração o fato que as pessoas estão perdidas e sem Cristo. Amor pelas almas perdidas, é isso que o Senhor nos chama. Valorize o ministério de evangelismo. Vamos fechar os nossos olhos.